E aí, pessoal, foco total na aprovação da Lero? Então, chegamos. Hoje a gente vai, olha, destrinchar o caderno 13 do projeto Alero Turbo. E quando eu digo destrinchar, não é só passar o olho, não. A gente vai direto no nervo, sabe? Exatamente naqueles pontos que a FGV adora criar uma casca de banana. Poder executivo, judiciário e as funções essenciais à justiça. Então, sem enrolação, vamos começar. Olha, todo esse nosso bate-papo de hoje é baseado no material fantástico do professor doutor Marcelo Lessa, que é o grande idealizador do projeto Alero Turbo. E a nossa dinâmica aqui vai ser bem simples e direta. Primeiro, a gente entende a regra, o que a lei manda. E logo em seguida a gente já liga o alerta de pegadinha para ver como é que a FGV tenta derrubar na hora da prova. É a teoria de um lado e a malícia de concurso do outro, tudo junto. Prontos? Então vamos lá! Então, tá aqui o nosso mapa da aprovação. A gente começa pelo poder executivo, entendendo chefia e responsabilidade. Depois, a gente mergulha no judiciário, falando de garantias e controle. Na sequência, as funções essenciais à justiça. E para fechar com chave de ouro, aquela revisão de ouro com foco total no que a FGV mais gosta de cobrar. Por último, claro, uma mensagem especial do mestre. Bora começar essa jornada? Bom, vamos lá, começando pelo topo da pirâmide, poder executivo. A peça-chave aqui, o centro de tudo, é o presidente da República. A gente precisa entender não só o tamanho dos poderes dele, mas o que é ainda mais importante para a prova, onde é que a responsabilidade dele começa e, principalmente, onde ela termina. A base de tudo, o sistema que a gente vive, é o presidencialismo. E o que isso quer dizer na prática? Pensa que o presidente da República usa dois chapéus ao mesmo tempo. Quando ele está lá fora, representando o Brasil numa reunião internacional, assinando um tratado, ele está usando o chapéu de chefe de Estado. Agora, quando ele está aqui dentro, cuidando da administração, nomeando ministros, sancionando leis, aí ele está com o chapéu de chefe de governo. É muita responsabilidade, muito poder concentrado numa pessoa só, e é exatamente por isso que a gente tem que saber na ponta da língua quais são os limites desse poder. E aqui, pessoal, já acende o primeiro pisca-alerta de pegadinha da FGV. Eles adoram, mas adoram mesmo, confundir substituição com sucessão. Mas é bem fácil de entender. Pensa assim, substituição é temporária. É tipo esquentar o lugar do presidente enquanto ele está numa viagem, de licença, e aí a fila para sentar na cadeira é longa, né? Vem o presidente da Câmara, depois o do Senado, depois do STF. Agora, sucessão, sucessão é para sempre. É quando o cargo fica vago de vez, por morte, renúncia. E aí, a fila não existe. Só tem uma pessoa que pode assumir em definitivo, o vice-presidente. E ponto final, ninguém mais. Simples assim. Beleza? Mas e se o presidente e o vice saem da jogada? Aí a gente tem o que se chama de dupla vacância. E o que a FGV vai cobrar aqui? Uma coisa só: o tempo. É tudo sobre o cronômetro do mandato. Se essa dupla vacância acontece nos primeiros 2 anos, na primeira metade do jogo, o que acontece? O povo vai para a urna de novo. Eleição direta, em 90 dias. Agora, se acontece nos últimos 2 anos, na segunda metade, aí a história muda. A bola passa para o Congresso Nacional, que faz uma eleição indireta, em 30 dias. Então, a linha mágica é essa: 2 anos. É isso que vai separar o certo do errado na sua questão. Olha só que interessante o poder da caneta do presidente. Ele pode, por meio de um decreto autônomo, extinguir cargos públicos. Pode mesmo, mas tem um mais gigante, uma condição de ouro. O cargo tem que estar vago, vazio, sem ninguém. Agora, o que ele não pode fazer de jeito nenhum com essa mesma caneta é extinguir um órgão público inteiro. Tipo, apagar o Ministério do mapa ou criar um novo. Para isso, não tem atalho. O caminho é o processo legislativo normal, precisa de lei aprovada pelo Congresso. Fica de olho nessa diferença. Agora, uma pergunta rápida, daquelas que a FGV adora colocar na prova. Imagina a cena. O presidente da República, no exercício do mandato, comete um crime comum e é pego em flagrante. A pergunta é: ele pode ser preso ali, na hora? Pensa um pouquinho aí. A resposta é um sonoro não, de jeito nenhum. É como se o cargo de presidente desse a ele uma armadura temporária, sabe? Uma imunidade penal relativa. Essa armadura protege contra a prisão em flagrante por crime comum, contra a prisão preventiva, contra qualquer tipo de prisão antes de uma sentença condenatória definitiva. A prisão só pode acontecer depois que todo o processo judicial acabar, com o trânsito em julgado. Antes disso, não pode. Vamos agora para um caso prático, uma questão com a cara da FGV. O cenário é o seguinte: um governador de estado comete um crime de responsabilidade. É o famoso processo de impeachment. A pergunta que não quer calar é: quem é que vai julgar esse governador?
Quem bate o martelo final? E a resposta correta, que muita gente erra, é a letra D. O julgamento é feito por um tribunal especial misto. E essa palavra misto é a chave de tudo. Não é só a Assembleia Legislativa, nem só o Tribunal de Justiça. É um time misturado. 5 deputados estaduais e 5 desembargadores. E tem mais um detalhe de ouro que a FGV adora. Quem define as regras do jogo, ou seja, a lei que trata do processo de impeachment, não é o Estado, é a União, através da Lei 1079. Esse tipo de detalhe fino é o que faz toda a diferença. Ok, fechamos a parte do executivo. Agora, vamos virar a página e falar de quem equilibra esse jogo de poder, o judiciário. O nosso foco aqui vai ser em duas coisas. Primeiro, nas armaduras que os juízes vestem, que são as suas garantias, e segundo, nas lupas, que são usadas para fiscalizar o trabalho deles, ou seja, os mecanismos de controle. Para um juiz poder tomar uma decisão com independência, sem medo de pressão política ou econômica, a Constituição dá a ele 3 garantias fundamentais. São elas: a vitaliciedade, que significa que ele só perde o cargo por uma sentença judicial definitiva; a inamovibilidade, que impede que ele seja transferido de um lugar para o outro como uma forma de castigo; e a irredutibilidade de subsídio, para proteger o salário dele. Esses 3 são basicamente os pilares que seguram a imparcialidade de todo o poder judiciário. Certo, mas quem é que fiscaliza os juízes? A pergunta é boa. O órgão principal para isso é o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. E aqui está o pulo do gato para entender o papel dele. Pensa que o CNJ é o grande departamento administrativo do Judiciário. Ele cuida da parte administrativa, da parte financeira e da parte disciplinar. É como se fosse o RH, o financeiro e a corregedoria dos juízes, tudo num lugar só. O foco é na gestão e na conduta, não na decisão judicial em si. E aqui, pessoal, atenção máxima, porque esse é o ponto que a FGV mais bate na tecla quando o assunto é CNJ. Anota aí em letras garrafais: o CNJ não tem função jurisdicional. O que isso quer dizer? Ele não pode anular, não pode reformar, não pode mexer no mérito de uma decisão de um juiz. Se alguém não concordou com a sentença, o caminho é recorrer para uma instância superior, um tribunal. O CNJ vai avaliar se a conduta do juiz foi correta, se ele demorou para julgar, mas nunca vai dizer se a decisão em si estava certa ou errada. Outro ponto que a FGV adora para criar confusão é a matemática da composição dos tribunais. A regra geral para a maioria deles, tipo o TJs, TRFs, é a do quinto constitucional. Ou seja, 1/5, uma em cada 5 vagas, é destinada a membros que vêm da advocacia e do Ministério Público. Só que tem uma exceção importantíssima, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Lá a conta é diferente. Não é o quinto, é o terço constitucional. A composição é dividida em 3 partes. A missão aqui é simples: decorar a exceção. Falou em STJ? Lembra do terço. A prova vai testar exatamente isso. Muito bem, agora a gente vai falar de umas instituições que são, digamos, os coadjuvantes de luxo do nosso sistema de justiça. Eles não pertencem a nenhum dos 3 poderes, mas olha, sem eles, a engrenagem toda simplesmente para de funcionar. A gente está falando de quem? Do Ministério Público, da Advocacia Pública e da Defensoria Pública, as funções essenciais à justiça. Olha, essa tabela é ouro puro para a prova. A FGV vai tentar empurrar a ideia de que é tudo a mesma coisa, mas não é. Presta atenção nas diferenças. Primeira grande diferença, a garantia. Vitaliciedade, aquela proteção máxima, é só para o Ministério Público. Já para a Advocacia Pública e para a Defensoria, a garantia é a estabilidade. Outra diferença crucial, a escolha do chefe, na esfera estadual. Tanto no MP quanto na Defensoria, o governador escolhe o nome de uma lista tríplice, ele não tem liberdade total. Já na Advocacia Pública, a escolha do Procurador-Geral do Estado é de livre nomeação. São esses detalhes que a FGV vai usar para confundir. Vamos para mais uma pergunta-chave para testar o conhecimento. Hoje em dia, a Defensoria Pública, ela tem autonomia? Por exemplo, para fazer um concurso para novos defensores ou para definir o próprio orçamento, ela ainda precisa da autorização do governador? A resposta é sim. Hoje ela tem autonomia total. E um marco dessa mudança, o que se precisa levar para a prova, é a Emenda Constitucional 80 de 2014. Pensa que existe uma Defensoria Pública antes e outra depois de 2014. Antes, ela era bem mais dependente. Depois, ela foi elevada a um novo patamar, ganhando autonomia funcional, administrativa e orçamentária, igualzinho ao Ministério Público. E como essa é uma alteração constitucional importante e relativamente recente, a FGV adora esse tema. E chegamos naquele momento crucial, a nossa revisão de ouro. Agora é hora da gente passar um pente fino, consolidar só o filé mignon, aqueles pontos que, olha,
tem a cara da prova da FGV. Vai ser um checklist rápido, direto ao ponto, para garantir que tudo isso fique bem fresco na memória. Então, atenção redobrada agora. Vamos lá, revisão relâmpago. Primeiro, executivo e judiciário. Dupla vacância, palavra-chave, 2 anos. Direta antes, indireta depois. Decreto autônomo só extingue cargo vago, não mexe com órgão. Imunidade do presidente, sem prisão antes da condenação final. CNJ, controle é administrativo e financeiro, nunca jurisdicional. E impeachment de governador, quem julga é o Tribunal Especial Misto. Fechou? Agora, a revisão das funções essenciais. Vitaliciedade, garantia exclusiva do MP. Defensoria Pública, lembra da autonomia total que veio com a emenda 80 de 2014? Advocacia Pública, seus membros precisam de inscrição na OAB. E para fechar, um bônus que vira e mexe aparece, a OAB é uma entidade sui generis e não presta contas ao TCU. São esses os detalhes que vão garantir os pontos na prova. E para a gente fechar, fica a reflexão do mestre professor Marcelo Lessa. Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Trazendo isso para o nosso universo do concurso, a reta justiça da FGV não está no que parece óbvio, na aparência da questão. Ela está escondida nos detalhes, nas exceções, naquelas palavrinhas que a gente destacou hoje. Conhecer a fundo essas regras do jogo é o que vai diferenciar da multidão. O caminho é esse. Continue com foco, com disciplina, que a aprovação vem. A vaga vai ser sua.